Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos, a imprensa, todas as pessoas que nos acompanham, aos nossos servidores. Tem alguns assuntos para tratar, senhor presidente, que gostaria de explanar aqui nessa tarde e noite. O primeiro deles não poderia ser diferente, né? Mais uma vez aqui, pela primeira vez nessa casa, fazer uma saudação ao nosso colega Marcos Fumagalli, nosso superintendente da Fundação de Cultura, que aqui está, de anunciar a toda esta casa, e já está aqui, eu gostaria, Vossa Excelência já disse, da disposição da Câmara, dessa presidência, de votar ainda esse ano, o acordo firmado pela Prefeitura Municipal de Brusque, com o sindicato, vereador Zancanaro, do município, para, de uma forma justa, tardia, e aí eu sempre falo que tanto eu como o ex-vereador Duda, que fazia parte da legislatura passada, de certa forma, da nossa boca, acabamos, Moacir, enganando, não é bem assim, mas eu vou explicar, os aposentados, para que em 2009, o vereador Dejair aqui até lembra, o nosso plano de cargos e salário, todo aquele conjunto de normas fosse aprovado aqui. Então o prefeito pediu, e o ex-secretário na época, o Gustavo, pediram para que nós, vereadores Zancanaro, eu, o Duda, principalmente que éramos servidores, fôssemos lá no sindicato e pedíssemos aos aposentados que deixasse aprovar o projeto, o plano de cargos como estava, que num determinado tempo seria corrigida a situação dos aposentados. E isso era uma mentira. E infelizmente, a mentira foi dita por mim e pelo Eduardo. Infelizmente, a mentira foi levada por nós, não por nossa vontade, mas nós acabamos dando a nossa palavra. E isso, desde então, eu sempre digo que isso, vários foram os avanços, mas isso manchou. E vinha manchando todas aquelas conquistas, Moacir. Porque assim, se nós que falamos enquanto agentes políticos, se nós que somos políticos na essência, brigamos, dissemos, tá vendo o que estão fazendo com os aposentados lá, ele paga 3 para se aposentar com 3 mil e depois quando ele se aposenta ganha 1.800. Nós cobramos de muitos uma posição, Moacir, em relação a essas pessoas que são aposentadas, que já deram a sua contribuição, e naquele momento, as pessoas mais injustiçadas, que deveriam ser as mais valorizadas, Quito, ficaram, de 2009 até agora, com decisões inclusive favoráveis, da Justiça de nível de primeiro grau, aqui na nossa comarca, do Tribunal de Justiça, e o que houve foi só um embarrigamento, medidas protelatórias judiciais por parte da ex-administração para que não pagasse aquilo que era direito dessas pessoas, que eu volto a frisar. Pessoas que, se num grau de merecimento fosse feita uma tabela, uma régua, Moacir, de merecimento para receber o seu reenquadramento, para ter o direito ao reenquadramento, com certeza, no primeiro número, deveriam estar o seu, infelizmente, fala aqui, o seu Décio Campolini, que não está mais aqui para ver essa vitória. Pessoas simples, pessoas como uma senhora que estava lá no sindicato, na Assembleia do Sindicato, que disse assim, vereador Guilherme, vereador Simas, eu peguei o meu pagamento, o meu benefício, ontem, e eu estou com R$100 na carteira, porque eu paguei o remédio, paguei isso, paguei aquilo, e me sobrou R$100. Certo? Então essas pessoas têm direito. Então, o prefeito Roberto, quando assumiu, sempre foi uma das bandeiras dele também nessa casa, juntamente com vários vereadores, o vereador Dejair, os vereadores da legislatura anterior, doutor Celso, todos que aqui estavam, sempre cobraram do governo uma posição, e inicialmente, naquele primeiro momento, buscou-se, claro que queria-se poder fazer com que eles recebessem todo o valor em uma vez só, mas nós sabemos que isso é totalmente inviável, mas isso será pago de uma forma parcelada em 8 anos,
né? O sindicato aprovou em assembleia, vereador Ivan, que cada cidadão, cada aposentado, de repente que esteja em estado terminal, que tenha uma doença grave, terá a preferência. Todos eles assumiram esse compromisso em grupo, uma comissão irá definir isso, né? E a partir do ano que vem, a partir do mês de fevereiro do ano que vem, cada aposentado passará, Reinaldo, da sua letra A para B, né? De 2 em 2 meses. Então, em 12 meses, todos os aposentados, todos eles, 220 e alguma coisa que tem, serão, em 12 meses, estarão reenquadrados, cada um na sua letra. Tem aquele que vai até a letra C, tem aquele que vai à letra F, né? Então, todos eles terão seu direito garantido. Então, eu gostaria aqui de passar isso publicamente, enquanto servidor também, agradecer, né, o compromisso do prefeito quando assumiu de fazer esse reenquadramento, porque isso é uma coisa que vinha machucando muito, né, como eu falei anteriormente, machucava muito a todos nós, né, inclusive foi sugestão minha em algumas oportunidades, que no nosso discussão da database, que nós quando fôssemos dar o percentual, Tuta, de 9,90, que desse 8,90 e esse 1% se usasse para fazer o reenquadramento, mas isso nunca foi mais a fundo, porque aí também há, né, a questão de uma assembleia maior. Mas assim, o fato é, né, o prefeito, eu gostaria, Rafa, tem algumas imagens, não sei se é possível, né, o prefeito Roberto, juntamente com o sindicato, ele sepultou talvez a maior injustiça, né, que existe, no meu modo de ver, que é realmente o trato ao aposentado, aquela pessoa. Eu sempre falo, são pessoas que deram a sua contribuição, né, pessoas que naquele momento, né, eu posso falar a dona Marlete, que tanto tempo trabalhou, né, até mesmo no IBPREV, né, trabalhou muito tempo durante, né, o seu Décio Campolini, que infelizmente não está mais conosco, a dona Marina, professora, tanta gente que merece e merecia realmente ser valorizada e estava, né, esquecida. Importante ressaltar o sindicato, né, os aposentados, do valor do montante do acordo, eles concederão um desconto de 25%, né, do valor da dívida, isso para demonstrar também a vontade e o interesse público de fazer esse acerto. Então isso fica muito claro, que eu acho que é importante que a gente tenha isso em mente. Um outro assunto, senhor presidente, que eu gostaria de tratar nessa noite, diz respeito a algumas informações que a gente verificou na mídia local. Em primeiro lugar, eu já tive a oportunidade de falar para o senhor presidente, da entrevista do ex-prefeito Paulo Wessel. Primeiro, né, ele diz lá, você lá na prefeitura estão atrasando o pagamento do fornecedor. Ninguém nunca escondeu que a prefeitura, nós já falamos aqui, vereador Ivan, que tem fornecedores que nós estamos no mês de outubro. Tem prefeitura que estão 6 meses devendo. E o ex-prefeito Paulo Wessel, em 2014, não pagou, cancelou e usou o dinheiro do IPTU de 2015 para pagar, doutor Celso. Então ele não fez nada diferente disso. Pelo contrário, ele usou o dinheiro de 2015 para pagar a dívida de 2014. Né? Nós estamos indo e buscando a condição, e vamos fazer, eu tenho certeza disso, de fechar o ano, vereador Zancanaro, dentro daquilo que a lei de responsabilidade determina. Os esforços são muitos, a dificuldade é grande. De repente nós poderíamos ter feito o desfile da FENARRECO, um desfile gigantesco. De repente nós poderíamos ter trazido um show gigante para o aniversário da cidade. Poderíamos ter feito um baita encerramento 31 de dezembro, comprar 20 mil de fogos como se comprou no passado, trazer uma banda para tocar, botar som, botar telão, botar tudo, mas de fechar no vermelho depois e o ano que vem ficar comprometido. Então assim, ele parece que nada de errado aconteceu. Né? Era a perfeição mais pura, era retratada na entrevista que houve na Rádio Cidade. E aí, mais uma vez, talvez eu acho que isso, vereador, senhor presidente, que marca a frase, né, que está na tela, se achavam que com esse tirinho iriam me matar, doutor Celso, se enganaram, enfim. Assim, eu acho que ainda aquela última bolacha do pacote parece que... Qual é a preocupação? Alguém atirou nele, eu não atirei nele, ninguém atirou. Houve uma decisão judicial,
né, dito por ele, jornalzinho, dito pela ministra Lócio, jornalzinho, que não era um jornalzinho, que eu sempre disse, ó, a questão da média aqui, eu sempre entendi que realmente não seria motivo para caçar. Agora, a divulgação de obras que, de uma forma ou de outra, se ligavam ao governo, não tinha como dizer que aquilo não era uma propaganda de governo. E o governo era o governo Paulo Faria. Então, quem orientou o prefeito naquele momento a fazer aquele material, me desculpe, mas orientou muito mal. Muito mal, porque aquilo não tinha como não desvincular de uma ação de governo. Concedo a parte, Valmir. O senhor sabe que tem como desvincular, porque apenas estava dizendo as obras do governo. O senhor sabe disso. Mas o senhor na tribuna tem que dizer outra coisa, porque o senhor estava com o Paulo Esse, agora está com outro governo, o senhor tem que dizer outra coisa. É compreensível isso. Mas o senhor sabe que ali não teve nenhuma propaganda, aquilo ali era coisa institucional, o senhor sabe disso, né? E tanto que já de um problema já não existe mais. Agora existia esse outro que também não existe. Se tiver lucidez, a gente sabe o resultado. Se não tiver lucidez, a gente também sabe o resultado. O senhor sabe disso. Obrigado. Eu vou continuar. Eu sempre digo que respeito o posicionamento, mas em relação a esse assunto foi uma das coisas que eu sempre me posicionei, assim, ó, quando a gente tinha conhecimento de uma situação, e quando veio essa história da revista, que não é o jornalzinho, que era uma revista, um material encadernado, doutor Celso, com certeza isso ia caracterizar, não tem como, né? E nós entendemos que, sempre falei aqui, inclusive falei sobre os avanços do plano de cargos, né? Houve avanço sim, não tem dúvida, só que em determinados momentos, e essa frase aqui mais uma vez mostra, né, vereador Jean, o querer impor a todos que eu sou melhor que todo mundo, Zancanaro, que foi o que levou a essa situação que nós estamos vivenciando hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Um outro assunto, até para finalizar, se a gente tem 2 minutos e meio, em relação à questão que o vereador Pipoca colocou do uniforme, e o prefeito, eu fiz questão de falar, porque o prefeito citou isso, né, que é uma vergonha a interinagem. Em momento algum, eu particularmente, né, e o ex-prefeito nunca viu o prefeito Roberto chamá-lo de ex-prefeito caçado em público. Eu acho que falta um pouquinho de respeito, muitas vezes, mais uma vez mostra, né, aquela questão do pacote da bolacha, que eu sou melhor que todo mundo. Então acho que essa falta de respeito também é importante. O edital ele foi, vai ser dia 18 a licitação do uniforme, vai haver licitação do uniforme. O prefeito Roberto já determinou que haja. O ex-prefeito disse, nós compramos uniforme e nós compramos só para completar, para compensar o que falta. Mentira, está aqui, ó. Tem aqui, ó, todos os editais. Todos. 18 mil peças, 18 mil kits em 2012, 18 mil kits em 2013, 18 mil kits em 2014. Nós pagamos, o Zancanaro. O uniforme foi entregue em fevereiro para as crianças, deveria ter sido pago pelo prefeito em março. Quem pagou fomos nós em maio. Doutor Celso, 1.800.000. Mais uma vez eles ficaram devendo para o fornecedor, porque entregaram em fevereiro, em março tinha que ter pago, né? Mas não pagaram. Então ficar falando, né? Então assim, eles não ficavam completando o uniforme, eles compravam e pagavam caro por um kit de uniforme. E nós vamos fazer a mesma coisa. Claro que eu vou conceder uma parte, Pipoca, até para encerrar, se puder ser 30 segundos para nós. Rapidinho, vereador. A minha preocupação, vereador, é no sentido, todo ano o poder público compra um uniforme, todo ano. Diante da situação, o senhor acabou de novamente repetir a situação que o país atravessa, que o Estado atravessa, que o município. A nossa preocupação, a minha, é em função do recurso. Então eu vejo com bem mais de responsabilidade, repor o que precisa e fazer o uniforme. Agora, estão mudando o uniforme, estão mudando de cor. Eu não vejo essa necessidade nesse momento. Essa é a minha colocação. Não, eu respeito, Pipoca, só que assim, vamos lá. Como é que, seu Guilherme, você vai pegar cada aluno e vai ver lá, a criança ela vai crescer. Ela não tem como ficar com uma parte do seu uniforme. Então, assim, é fato, nós temos que dar condição de as pessoas terem uniforme. Se nós não fizesse, com certeza em fevereiro está aqui, tá vendo, não dão mais nem uniforme, não dão material. Ora, é fácil, né? Não estou falando do senhor, vereador Pipoca, mas a vereadora Maria dizer assim, já ouviu um burburinho, como ela faz, que ano que vem não tem uniforme. Então
ia acontecer. Então, assim, ó, para isso ser sanado, vai haver uniforme. Eu acho que é uma das implementações do governo.